Olha, eu sou mineira e mineiro adora uma balada, não tem jeito. Eu tenho que pôr uma baladinha, entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa que, como se diz, de cortar pulso, tipo Idaí, que é uma música que eu cantava e chorava, cantava e chorava. Inclusive, essa versão do Idaí é a pré-produção. Eu não fiz de novo no estúdio. Essa versão foi gravada na casa do Rafael Vernet e a gente deixou ela, porque tinha tanta emoção, a gente se encontrou tanto espiritualmente nessa música, nesse momento. Eu tinha começado a gravar, chorava. Comecei a gravar de novo, chorei. Na terceira vez, eu dei conta de fazer. Comentar, essa música é a música mais bonita do disco, do meu ponto de vista, particularmente, ela é uma música, né, do Milton Nascimento com o Rui Guerra, e você faz uma belíssima interpretação dessa música com o Rafael Vernet no piano, é um absurdo essa música. Toda vez que eu ouvi essa música na minha vida, desde que eu sou nova, novinha, jovem, eu chorava. E esse tipo de coisa, quando acontece comigo, eu penso, eu tenho que gravar essa música. Se isso me emociona nesse nível, eu preciso falar isso do meu jeito. Isso me espantou muito a resposta do nosso ex-presidente quando ele foi perguntado sobre as 600 mil mortes se a vacina tivesse sido colocada no mercado antes, como poderia ter sido, se não poderia ter diminuído muito esse número, como todos nós sabemos que poderia. E a resposta dele foi: e daí? Eu não tenho nada a ver com isso. Tipo, e daí? O que eu posso fazer? Né? E assim, esse e daí, ele ficou na minha cabeça isso. E na hora de fazer esse disco, eu falei: eu tenho que cantar essa música agora mais do que nunca. Agora ela tem um sentido para mim quase de revolta, sabe? Quase não, de revolta. Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com a cantora e compositora Paula Santoro. Obrigado, Paula. Obrigado você, viu? Nossa, é uma honra, um prazer poder falar com você e uma honra. Mineira Paula Santoro lançou seu 7º álbum. O disco tem o nome de Suma Uma. Aliás, uma coisa que chama atenção aí no disco, além da sua ótima interpretação, são os instrumentistas que gravaram. O saudoso, né, que faleceu, Ivan Contimamão na bateria, o Guto Virte, né, no contrabaixo, só tem fera. Armando Marçalzinho na percussão, Toninho Horta aí na guitarra, Luiz Alves no contrabaixo. Olha só o peso, né? Marcelo Costa, esse é cascudo, bateria e percussão, né? O Maurício Tizumba também no tambor de congado, uma referência mineira lá da Afro Mineiro, né? Como é que é juntar esse time aí de instrumentistas, né? Só tem fera. Tem muita gente bacana. Esse disco meio que é um disco comemorativo, que era de 35 anos de carreira, era de 30 e virou de 35, né? Que até captar e realizar o disco foi meio isso. Eu queria ter pessoas que eu admirasse que eu ainda não tinha trabalhado. Então, eu realmente fiz foi quase um milagre conseguir colocar todas essas pessoas em estúdio, né? Que são pessoas que têm agendas muito cheias. É um disco que fala do feminino, né? A capa dele até é como se fosse eu, a árvore, Sumauma, que é considerada a mãe da floresta, e a floresta de dia, que é o solar aqui, e de noite, que é o lunar aqui, o azul e o vermelho e amarelo solar. Então, dentro também, né, tem referências a uma semente, como se eu fosse uma semente, ó, né, como se eu fosse a árvore. Então, esse disco, ele além dessa parte musical, toda a parte de imagens, né, com esses o trabalho do Adivânio Lessa, que é esse artista plástico mineiro também, de Lavras Novas, eu quis fazer realmente uma coisa muito especial, envolver pessoas, tanto na parte de imagem como de som, que são muito importantes para mim e que são importantes na arte mesmo. Né? O álbum ele tem 2 canções que são inéditas, né? Que são suas, uma sozinha, a outra com o Verocai.
e as outras são músicas que você cria aí, faz uma nova versão, né? Gravou Os Mineiros e não deixou de fora o Clube da Esquina, né? O pessoal lá do Clube da Esquina. O Clube da Esquina é a sua principal referência, né, ô Paula? Sem dúvida nenhuma. O Clube da Esquina é a música que eu mais ouvi na vida, né, de todos eles, né, Lô, Milton, é, Nelson Ângelo, Toninho Horta, é, quem mais? Flávio Venturini, e os parceiros também, né, todos, né, Tavinho Moura, os parceiros deles, poetas, né, no caso Márcio Borges, Ronaldo Bastos, Murilo Antunes. Então, realmente essa referência, ela tá no meu sangue. Ela não, eu não posso fazer um disco sem colocar pelo menos uma música do Clube da Esquina ou de alguém do Clube da Esquina. E tem duas canções de mineiros, né? Tem o Idaí do Milton com o Rui Guerra e tem o Caso Você Queira Saber e mais de uma dupla jovem de mineiros que fez o Suma Uma, que eu também gosto disso, sabe? Assim, sempre mostrar algo da nova geração. E até esse disco eu fiz pouco isso, porque eu queria imprimir uma sonoridade meio dos anos 70 e quis trazer meus ídolos que surgiram nessa época, né? Assim, surgiram não, mas estavam em muita evidência nessa época, como João Bosco, como o Donato, como o Verocai, quando lançou o primeiro disco dele, enfim, pessoas que despontaram assim e que tem essa linguagem sonora, que tem essa sonoridade com essa textura da década de 70. Então eu quis imprimir um pouco esse som mesmo, que é o que eu amo, sabe? A década de 70 para mim, eu acho que é a década mais profícua, assim, em termos de criação musical, de criatividade dessas pessoas, na minha opinião, né? Então, assim, eu acho eu queria ter feito parte dela, sabe assim? Queria ter nascido na década de 60 para que na década de 70 eu pudesse estar atuando com essas pessoas, assim, porque eu acho essa época incrível. Apesar de tudo, né? Apesar de perpassar a ditadura e tudo, mas eu acho que até nesse sentido, né, a reação à ditadura em termos artísticos, ela cria uma riqueza é que é isso, a gente consegue, a nossa arma é a arte, né? Então a gente cria coisas lindas num momento tão obscuro assim, né? Então acho muito bonito tudo que eles criaram. É interessante porque o pessoal continua usando as bases aí, eu acho até que mais aumentou, né, nesses últimos anos, Sim, essas referências dos anos 60, 60, final dos anos 60, sim, 70 e até 80, sim. o que mostra assim, a importância desse período, mas também uma certa dificuldade das pessoas se localizarem nesse novo período, nessa nova fase nossa, né, da indústria. Esses teclados vintage, essas coisas, eles voltaram à moda, né? Acho que da mesma forma que a história, a música é cíclica. Então as coisas vão e voltam esteticamente, igual moda, igual a própria história, né? Momentos mais de extrema direita, outros momentos mais democráticos, outros momentos. É sempre uma coisa cíclica. Você vê que, por exemplo, Marisa Monte chamou o Verocai também para fazer o Portas. Então, quer dizer, há uma volta dessa estética dos 70 para muitos artistas. O Cassim é especialista nisso, né, em pegar referências de anos passados e trazer para as produções dele. Não fiz nada tão novo, né, tão inovador assim nesse sentido. Eu queria que você falasse desse registro com o João Donato, da música E La 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 E, né, que é uma música com o irmão, que ele fez, uma parceria com o irmão Lísias Enio. Queria que você comentasse aí como é que foi essa experiência, né? Lá na sua rede social aparece foto sua com ele, lá provavelmente foi feita na mesma época. Queria que você comentasse essa realização de estar com o João Donato. O João Donato sempre foi uma referência para mim, né, como para todo mundo que gosta de música, né, boa, de música de MPB. E assim, o João, ele é uma pessoa muito divertida, era, né? Olha, falando no presente ainda, porque eu acho que a energia dele é tão boa que ela permanece.
E ele é um cara, assim, de uma criatividade. Ele fez o arranjo no estúdio, porque ele se enganou da música, ele fez arranjo para outra música. Quando eu cheguei na casa dele, no domingo, a gente ia gravar na segunda-feira. Eu cheguei lá no domingo, ele veio me mostrar um arranjo de uma outra música. Eles se enganaram de música. Aí eu mostrei uma pré-produção que Rafael Vernet havia feito na casa dele, né? Com jacongas, com um arranjo, um pré-arranjo, assim, uma ideia de arranjo. Aí Donato falava, mas tá pronto, o arranjo está pronto. Falei, não, eu quero que você faça o arranjo, só estou te mostrando uma onda, um clima que a gente quer. E aí foi um barato, a gente passou essa tarde na casa dele, foi um domingo, ele morava na Urca ainda, e a gente tocou, e a gente se divertiu mesmo. Eu cantei outras coisas com o Rafael Vernet, que foi comigo. E aí no estúdio foi muito legal, assim, foi um dia muito chuvoso. Eu gravei no estúdio Vison, que tem uma parte de fora, assim, bem gostosa, e a gente ficou esperando o Donato chegar. Quando ele chegou, ainda ficamos ali conversando um pouco, e ele trouxe os instrumentistas que ele que escolheu a banda. Eu dei essa liberdade a ele porque eu queria, sabe, que o som fosse dele, não fosse meu, não fosse uma sonoridade que o Rafael imprime no meu trabalho, que fosse a sonoridade que ele imprime no trabalho dele. Então eu pedi para ele chamar os músicos que ele queria, que são os músicos da banda dele, né, Luiz Alves, Rafael Barata, aí foi como é que Ricardo Pontes, foi o que foi flauta, agora eu nem lembro nessa música que ele tocou, mas enfim. E o Arimateia no Flugelhorn. E no baixo o Luiz Alves. Então foi isso. E ele no piano, né, fazendo o arranjo, e ele tocou e cantou comigo. Então foi muito incrível, porque ele foi construindo o arranjo junto com os músicos no estúdio, e ver essa criação sendo feita ao vivo, você vê a criatividade do cara, né, assim, naquele momento ali de fazer mesmo, né? Então foi assim foi uma tarde quase, sei lá, um Éden, um presente de Deus, assim, uma coisa. Realmente eu nunca imaginei que eu pudesse ter essa intimidade com a cabeça do Donato, com a cabeça musical, com o coração dele. Ele é um cara, era muito querido, muito, muito, muito querido. É uma pena ele não estar entre nós mais, mas a obra dele é para sempre, né? Eu acho que a música, para mim, pelo menos, ela sempre foi uma forma de exorcizar coisas, sabe? Eu vou te falar, eu quase morri, quase sucumbi aos 22 anos quando um namorado meu foi assassinado. Eu nem falo muito disso, mas um mês depois disso, ele tomou um tiro, sem motivo, assim. Ele não era um cara violento, não era um cara drogado, não era simplesmente tomou um tiro na porta da casa dele, dos pais, onde ele morava com os pais. Ele era novo também, ele tinha 30 anos. E assim, nunca se descobriu direito o que foi, né? E aquela ausência, aquela coisa. Se não fosse a música, eu cantava há 2 anos, eu canto desde os 20. Eu teria sucumbido. Então a música, para mim, ela tem um sentido quase de salvação. Ela tem um sentido muito profundo. Para mim é muito mais do que cantar afinado, para mim é muito mais do que fazer sucesso, para mim é muito mais do que um veículo de chegar no outro, para mim é um veículo de primeiramente chegar dentro de mim, para eu trazer de dentro de mim algo que eu queira dizer para o outro, ou para o mundo, ou para mim mesma, sabe? Então, a música tem um sentido para mim muito transcendente. Assim.